1984, um psicólogo educacional húngaro chamado Laszlo Polgár iniciou um experimento que desafiaria tudo o que acreditávamos sobre capacidade humana. Ele treinou suas 3 filhas no xadrez desde a primeira infância, não porque elas demonstrassem algum dom inato, mas para provar uma única hipótese: que gênios são fabricados, não nascidos. As 3 se tornaram grandes mestres. Uma delas, Judith Polgár, derrotou campeões mundiais e se tornou a jogadora mais forte da história. Nenhuma delas nasceu com talento para xadrez. Todas passaram por um processo específico de transformação que as tornou excepcionais. Este é o caso central de uma investigação maior. O talento, como entendemos, é uma mentira, e a grandeza é sempre o resultado de transformação. A narrativa padrão sobre desempenho humano é simples e reconfortante. Algumas pessoas nascem com teto alto, outras nascem com teto baixo. O gap entre elas é fixo. Se você não tem o dom, trabalhar mais apenas confirma sua limitação. Esta explicação domina academias, corporações, conservatórios e ginásios. Ela é psicologicamente atraente porque protege o ego. É mais confortável dizer que você não tem o dom do que admitir que não passou pelo processo doloroso de reconstrução necessário para a maestria. Mas a pesquisa de desempenho de elite revela algo diferente. Quando investigamos casos de capacidade excepcional, nunca encontramos evidência de dom ao nascimento. O que encontramos é uma sequência específica de transformação: desconforto deliberado, reconstrução de identidade e refinamento de método. Estas 3 fases alteram permanentemente como o sistema opera. Talento não é o input, é o output. Em 1968, um atleta americano chamado Dick Fosbury chegou às Olimpíadas do México com uma técnica de salto em altura que parecia absurda. Todos os saltadores de elite usavam o rolamento ventral, uma técnica refinada por décadas. O consenso era que o corpo humano havia atingido o limite biológico do salto. Fosbury virou de costas e saltou para trás, arqueando sobre a barra. Chamaram de Fosbury Flop. Ele ganhou o ouro e quebrou o recorde olímpico. Em 4 anos, todos os saltadores de elite haviam adotado a técnica. O teto não era biológico, era metodológico. A barreira que parecia intransponível era uma limitação do sistema de treinamento, não do corpo. Quando o método mudou, o desempenho mudou. Este padrão se repete em todos os domínios de alta performance. O que parece ser limite de talento é, na verdade, esgotamento de método. Na década de 90, neurocientistas da University College London conduziram exames de ressonância magnética nos cérebros de taxistas londrinos. Para obter a licença, esses motoristas precisam memorizar 25.000 ruas, cada cruzamento, cada rota. O processo leva de 3 a 4 anos de estudo intenso. Os exames revelaram algo extraordinário. O hipocampo posterior dos taxistas havia crescido fisicamente. A região do cérebro responsável por navegação espacial era visivelmente maior que a de não taxistas. Quanto mais tempo na profissão, maior a estrutura. Esta não é metáfora, é anatomia. A habilidade de elite não é talento mágico, é mudança biológica real. O cérebro reconstrói sua arquitetura em resposta à demanda específica. Chamamos isso de plasticidade neural. O que o observador externo vê como dom inato é, na verdade, hardware reconfigurado por software de treinamento. A distinção entre prática ingênua e prática deliberada é o ponto de colapso da narrativa do talento. Prática ingênua é repetir o que você já sabe fazer. Um pianista que toca a mesma música 100 vezes sem erro está praticando ingenuamente. Ele não melhora. Prática deliberada é isolar a fraqueza específica, construir um exercício que força erro e ajustar com feedback imediato. O pianista desacelera a música até que ela fique irreconhecível. Toca apenas os 2 compassos problemáticos, grava, analisa, corrige, repete. Este processo é mentalmente exaustivo. Não é prazeroso, é cognitivamente desconfortável. Mas é o único tipo de prática que gera transformação.
O mito das 10.000 horas colapsa aqui. Maestria não vem de tempo bruto. Vem de horas gastas em estado de desconforto cognitivo, com ajuste constante. Você pode passar 10.000 horas praticando ingenuamente e estagnar. Ou pode passar 1.000 horas em prática deliberada e transformar. Michael Jordan foi cortado do time de basquete da escola em 1978. Não porque ele não tivesse talento, mas porque não era o melhor jogador disponível naquele momento. O corte não revelou ausência de dom, revelou ausência de método refinado. Jordan transformou o corte em obsessão. Ele não trabalhou mais, ele trabalhou diferente. Isolou fraquezas específicas, construiu rotinas de treinamento que ninguém mais estava disposto a fazer. Gravou seus próprios jogos e assistiu em câmera lenta, anotando cada erro técnico. Reconstruiu seu arremesso, sua defesa, sua leitura de jogo. O que chamamos de talento de Jordan é o resultado final visível de um processo longo e invisível de reconstrução técnica. Ele não nasceu excepcional. Ele se tornou excepcional através de transformação metodológica. Wolfgang Amadeus Mozart é frequentemente citado como prova de talento inato. Compôs aos 5 anos, tocou para a realeza aos 6. Parece mágico. Mas a investigação histórica revela outra história. O pai de Mozart, Leopold, era um dos pedagogos musicais mais rigorosos da Europa. Ele submeteu Wolfgang a treinamento exaustivo desde os 3 anos de idade. Horas diárias de exercícios técnicos, teoria musical, composição guiada. As primeiras composições de Mozart não eram originais. Eram arranjos e cópias supervisionadas pelo pai. Sua genialidade não foi mágica. Foi o produto de um sistema de treinamento intensivo, iniciado em idade crítica de plasticidade cerebral. O que parece dom é transformação precoce. A neurociência do aprendizado identifica um princípio chamado dificuldade desejável. O cérebro aprende mais rápido quando a tarefa está no limite entre o possível e o impossível. Muito fácil e nenhuma adaptação ocorre. Muito difícil e o sistema entra em colapso. O ponto ótimo é desconfortável. Força-erro exige ajuste. Este é o mecanismo de plasticidade. Atletas de elite visualizam não o troféu, mas a execução técnica. Pianistas de concerto praticam tão devagar que a música perde sentido, apenas para quebrar hábitos automáticos e reconstruir trilhas neurais. Mestres de xadrez não têm memória superior para tudo, apenas para posições de xadrez. A genialidade é um software específico, instalado através de exposição repetida à dificuldade desejável. Não é capacidade geral, é capacidade específica construída. O rótulo de talentoso é uma maldição disfarçada de elogio. Pesquisas de Carol Dweck na Stanford University mostram que crianças elogiadas pelo talento evitam desafios. Elas têm medo de errar, porque erro ameaça a identidade de talentosa. Crianças elogiadas pelo esforço buscam desafios. Elas veem erro como informação, não ameaça. A mentalidade de crescimento versus mentalidade fixa não é apenas psicologia motivacional. É diagnóstico de por que pessoas estagnam. Se você acredita que capacidade é fixa, você evita o desconforto que gera transformação. Se você acredita que capacidade é construída, você busca o desconforto. A identidade funciona como termostato. O cérebro não permite ações inconsistentes com quem você acredita ser. Para mudar o desempenho, você deve mudar a identidade primeiro. Platô não é limite biológico, é sinal de método esgotado. As ferramentas que te trouxeram até aqui não servem para o próximo nível. Este é o ponto de colapso mais comum. Atletas intermediários estagnam porque continuam usando métodos de iniciante. Executivos estagnam porque continuam usando estratégias que funcionaram em cargos anteriores. O diagnóstico errado é fatal. Se você trata um problema de método como se fosse falta de talento, você desiste de uma solução que está ao seu alcance. Se você diagnostica corretamente como esgotamento de método, você busca novo sistema de treinamento.
Trabalhar mais no método errado apenas solidifica o erro. Se você está cavando no lugar errado, cavar mais rápido não ajuda. Às vezes, a transformação exige regressão estratégica. Você precisa dar um passo atrás e piorar propositalmente sua performance para corrigir uma base técnica. Golfistas de elite reconstruem o swing do zero, sabendo que vão jogar pior por meses. Programadores reescrevem código funcional para torná-lo escalável. Músicos desaprendem técnicas automáticas para reconstruir fundamentos. Este processo é psicologicamente brutal. Você vê sua performance cair enquanto outros avançam. Mas é o único caminho para saltar para novo nível. A grandeza verdadeira é rara não porque o dom é raro. É rara porque o processo de reconstrução de métodos e identidade é mentalmente exaustivo e frequentemente doloroso. A maioria das pessoas não está disposta a pagar o custo. O que o observador chama de talento é apenas o resultado final visível de um processo longo e invisível. Quando você vê um violinista de orquestra, você não vê as 10.000 horas de prática deliberada. Você não vê os anos de desconforto cognitivo, os exercícios técnicos dolorosos, a reconstrução de identidade de pessoa comum para músico de elite. Você vê apenas o output e chama de talento. Este diagnóstico é reconfortante, mas errado. Ele resolve a equação errada. Trata a transformação como um mistério inato, em vez de processo acessível. A verdade é menos mágica e mais poderosa. Capacidade excepcional é sempre construída através de sequência específica de transformação. A investigação revela um padrão consistente. Desempenho de elite nunca traça origem a dom ao nascimento. Sempre traça a desconforto deliberado, reconstrução de identidade e refinamento de método. As irmãs Polgar não nasceram gênias do xadrez. Fosbury não nasceu com um corpo diferente. Os taxistas de Londres não nasceram com um hipocampo maior. Mozart não nasceu com software musical instalado. Todos passaram por processo específico que alterou permanentemente como seus sistemas operavam. Talento é o nome que damos ao output desse processo quando não entendemos o input. É uma palavra que esconde mecanismo. E quando você esconde mecanismo, você torna a transformação inacessível. O custo de acreditar na mentira do talento é duplo. Primeiro, você desiste de capacidades que estão ao seu alcance, porque diagnostica platô como limite biológico em vez de método esgotado. Segundo, você desperdiça esforço trabalhando mais em sistemas que já provaram ser insuficientes. Esforço cego em método falho não gera transformação, gera frustração. A solução não é trabalhar mais, é trabalhar diferente. Identificar a fraqueza específica, construir exercício que força erro, ajustar com feedback, reconstruir identidade, buscar desconforto cognitivo. Este é o algoritmo de transformação. Não é mágico, é mecânico. A conclusão não é que todos podem se tornar campeões olímpicos ou grandes mestres. Contexto, recursos e tempo de início importam. Mas a barreira primária não é a ausência de dom, é a ausência de método transformador e disposição para pagar o custo psicológico da reconstrução. A evidência é clara. Capacidade excepcional é construída, não herdada. Talento é output, não input. E a grandeza é sempre o resultado de transformação. Quando você entende isso, o platô deixa de ser sentença e se torna diagnóstico. O que você faz com esse diagnóstico determina se você estagna ou transforma.